Ok, gente, estamos aqui de volta para a nossa segunda aula, onde nós vamos poder continuar a questão das sequências. Mas agora nós vamos falar hoje das sequências de letras, das sequências de figuras. Sequências, em geral, a gente pensa logo que são sequências de números, mas nós também podemos fazer sequências de letras, de palavras, de figuras, de objetos. Ou seja, não está limitado apenas a números, mas tudo que tem a ver com sequência tem a ver o quê? Com a previsão de um próximo termo. Quando eu coloco essas letras A, C, F, J, O, essas letras elas estão obedecendo a um certo padrão. Qual é o padrão? Bom, se você pensasse, a primeira coisa é raciocinar com o alfabeto. Deve ter uma lógica associada ao alfabeto. É a primeira hipótese. Nem sempre a lógica está associada ao alfabeto. Mas é a primeira coisa que você pensa. Tem alguma ligação com o alfabeto? Do A para o C, eu pulei a letra B. Do C para o F, eu pulei as letras D e E. Do F para o J, eu pulei as letras G, H e I. Do J para o O, eu pulei as letras K, L, M e N. Perceba a lógica. Eu pulei uma letra, duas letras, três letras, quatro letras. Quantas letras você acha que eu vou pular agora? 5, naturalmente. P, Q, R, S, T. A próxima letra é a letra U. Perceba que eu estou saltando uma letra, duas letras, três letras, quatro letras. Mas eu poderia ter pensado de outra forma. Eu poderia ter escrito o alfabeto completo e ter saltado uma, duas posições. Uma, duas, três posições. Uma, duas, três, quatro posições. Uma coisa é você saltar letra. Eu estou nessa letra e venho para essa. Eu saltei duas letras. Ou então eu estou nessa posição e venho para essa. Eu saltei uma, duas, três posições. Então eu posso pensar em posições ou eu posso pensar em letras. O número de letras que eu saltei. Ok? Ora, mas nem sempre, como eu falei para vocês, as lógicas estão associadas ao alfabeto. Então eu tenho essa sequência que caiu inclusive na prova da Fundação Carlos Chagas. J, J, A, S, O, N, D. Qual é a lógica dessa sequência? Bom, alfabeto você já descarta porque você tem uma repetição. J, J, A. Seria lógico se você depois tivesse S, S e outra letra. Porque aí você teria repetição de duas e outra. Mas eu descarto logo a possibilidade de ser um alfabeto. Então você vai pensar em coisas no seu dia a dia que estão associados a sequências e vai pensar a primeira letra, por exemplo, dos nomes, dos dias do mês, alguma coisa assim. Ó. Então essa sequência aqui, ela é exatamente o que? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A próxima, claro, seria o que? A letra J, J de janeiro. Então, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu estou pegando as primeiras letras. Gente, é engraçado que quando você nunca viu uma sequência dessa, ela se torna dificílima. Mas uma vez que você viu, eu garanto para você que o teu cérebro começa a raciocinar agora de uma forma diferente. Porque o óbvio, ele só é óbvio para os olhos preparados. Beleza? Vamos em frente. U, D, T, Q, C, S, S. Bom, aqui também é outro exemplo de sequência que não tem a ver com alfabeto. Essa sequenciazinha, ela tem uma lógica, mas qual é essa lógica? Vamos pensar em alguma coisa que tenha tudo a ver com sequência, certo? Tudo a ver com sequência. U de 1, D de 2, T de 3, 4, 5, 6, 7. A próxima letra só pode ser a letra O de 8. Quer dizer, existe uma associação direta das letras com os números. Então isso aí também é uma maneira bem interessante de você perceber a sequência lógica, abstraindo um pouquinho a tua maneira de pensar e não ficando apenas com o que a gente acha que é a sequência de números. Fugir um pouquinho dessa ideia. A gente vai dificultando.
vai crescendo a maneira de pensar, não passa logo para uma maneira mais difícil. Aqui eu tenho uma questão da Fundação Carlos Chagas, uma questão muito interessante que diz assim: usando o alfabeto com 26 letras, considere a seguinte sequência, formada a partir de certo critério: A, B, C, H, G, N, M. De acordo com esse critério, qual é o próximo elemento dessa sequência? Primeira coisa, ele falou que era um alfabeto de 26 letras. Felizmente, nosso alfabeto agora realmente vai ter as 26 letras e não precisa mais que os concursos fiquem dizendo o alfabeto com 23 letras ou o alfabeto com 26. Ou seja, sempre a partir de agora nós vamos incluir o K, Y e W. Tá joia? Então, quando ele colocou uma sequência como essa, eu vou fazer o quê? A minha suspeita é, vou escrever todas as letras do alfabeto e vou localizar essas posições. Ora, quando eu escrevo o alfabeto, ele pulou do A para o D. Então a primeira coisa é fazer o quê? Eu vou colocar a letra A, que é a letra escolhida. Do A eu pulei para o D. Gente, eu estou saltando 3 posições. Como assim, Pedro? Eu estou na posição 1, fui para a posição 4. 1, 2, 3 posições à frente. E depois eu fui para o C. Então eu voltei uma. Do C eu estou indo para o H. Então do H eu estou saltando 5 posições. E do H eu volto uma, que eu volto para o G. Do G eu pulo para o M. Então eu saltei, presta atenção, eu saltei 3, voltei uma. Saltei 5, fui para o H, voltei uma. Saltei 7 para o N. E do N eu volto uma e vou para o M. Perceba que depois do G é o N. E depois do N é o M. Então, eu saltei 3, volto uma, salto 5, volto uma, salto 7, volto uma. Quantas letras vocês acham que eu vou saltar agora? Fica óbvio. 3, 5, 7, 9 posições. E aí eu chego na letra V. Então, a próxima letra depois do M é a letra V. Ok? Bem simples, né? Pedro, não seria o U? Cuidado, pessoal. O U vai vir depois do V. Depois do M é a letra V. E depois do V é que eu vou voltar para o U. Pedro, eu pensei de uma forma completamente diferente nessa questão. Como é que você pensou? Posso escrever o alfabeto todo? Posso. Escrevendo o alfabeto todo, eu vejo que eu estou na posição do A. E eu saltei o B e o C. Observe aquela história. Em vez de eu pensar que eu saltei 3 posições, eu posso imaginar que do A para o D, eu saltei 2 letras. Mas antes de saltar mais letras, eu voltei para o C. E aí do C eu saltei quantas letras? O D, o E, o F, o G, saltei 4 letras. Perceba, saltei 2, voltei. Saltei 4 letras, voltei. E depois do G, saltei H, I, J, K, L, M, fui para o N. Então, saltei 2, 4, 6. Depois do 6, eu vou para o N. Eu volto antes de saltar. Então, eu volto para o M e salto 8. 2, 4, 6, 8. Então, você tem 8 letras. Então, a próxima letra só pode ser a letra V. Show de bola, né, pessoal? Então, uma ideia muito interessante com relação à sequência de letras, ok? Mas além da sequência de letras, eu posso trabalhar com a chamada sequência de figuras. Eu posso botar, por exemplo, uma série de bonequinhos. Esses bonequinhos estão obedecendo a um determinado padrão. Eu tenho aqui um menino, outra menina, menino, menina. Quer dizer, eles estão seguindo uma lógica. O que eu tenho que descobrir? Qual é essa lógica deles para poder prever quem é o próximo? Ora, primeiro, também tem uma questão dos braços. Um braço para baixo, braço para cima. Braço para baixo, para cima. Para baixo, para cima. Tem uma lógica também na questão dos braços. Então você vai fazer o quê? Você vai tentar observar qual é o padrão que está sendo repetido. Os braços você vê um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima, para baixo, para cima. Ou seja, de 2 em 2, sempre você vai ter um para baixo, um para cima. Outra coisa, todo mundo que está numa posição pá, está com o braço para cima. O segundo, o quarto, o sexto, o oitavo, o 12º, e aí por diante. Então, o próximo termo eu já sei de uma coisa, é um braço para cima.
sem dúvida. Com relação ao sexo, você tem um homem e duas mulheres, 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 sempre se repetindo. Então, depois desse homem, só pode ser o quê? Uma mulher. E uma mulher de braço para cima, por conta desse ciclo. Joia? O que mais, Pedro? Dessa forma, já que nós estabelecemos esse padrão, que o terceiro, o sexto, o nono, o 12º, todos eles são mulheres, então você já prevê uma coisa: todo múltiplo de 3 é sempre uma mulher. Então eu poderia prever um termo muito lá na frente. Por exemplo, quem é que está na posição 50? Quer dizer, você não vai chegar e dizer assim: seu menino, me dê 2 minutos aqui para desenhar todos os desenhos. Você não vai fazer isso. Você vai fazer o quê? Você vai repetir esse padrão aqui. Você vai observar o seguinte, que o 48º termo, 48, é múltiplo de 3. Se ele é múltiplo de 3, ele é uma mulher. Segundo, o 48, ele também é par. Então ele tem um braço para cima. Então eu posso até dizer que todo múltiplo de 6, ou seja, aquele que é múltiplo de 2 e 3, ele é múltiplo de 6. Todo múltiplo de 6 vai ser exatamente essa meninazinha com o braço para cima. Então, se esse aqui é o 48, esse vai ser o 49 e esse vai ser o 50. Então, 50 vai ser o quê? Uma mulher de braço para cima. Então, eu posso perceber que todo múltiplo de 6... Ah, Pedro, então se eu pedisse quem é o 600, quem está na posição 600, eu posso dizer que é essa menina. 601, 602, 603, 604, 605. Perceba que 606, que é múltiplo de 6, ó, é igual a esse aqui. Então você cria um padrão, uma lógica para descobrir quem seria o próximo termo, me baseando pelos termos anteriores. Bem interessante, né? Ora, Pedro, mas eu podia simplesmente pensar, todo número par é mulher, ou todo número par é braço para cima. 50 é par, então braço para cima. Todo múltiplo de 3 é uma mulher, 48 é múltiplo de 3, 49 é homem, 50 e 51 são mulheres. Pronto, é outra forma de você pensar. Em vez de pensar de 6 em 6, pensar uma coisa de cada vez. Primeiro a questão dos braços, depois a questão do sexo, e você faz essa previsão. Acompanha comigo essa sequenciazinha. Eu tenho aqui um quadradinho, uma letra A e uma bolinha. Eu pego, a próxima peça é a peça 1 girando 90 graus. E depois eu giro mais 90 graus, depois eu giro mais 90 graus, e eu vou construir essa sequência. Se eu te perguntasse quem é a próxima figura, você inevitavelmente ia dizer para mim que ela era igual à primeira. Porque se você girar 90, gira mais 90, gira mais 90, se você pegar essa e girar mais 90, você volta para a primeira. Então essa sequência aqui é o que nós chamamos de uma sequência também cíclica, assim como essa é uma sequência cíclica, ou seja, há uma repetição dos elementos a cada 4 termos. Então a quarta figura é essa: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toda figura múltiplo de 4 vai ser igual a essa. Então se eu chegasse para você e dissesse quem é a 100ª figura, você ia dizer essa. Por que, Pedro, a 100ª? Porque 100 é múltiplo de 4. E 101, 102, 103, 104, e aí vai. Ah, Pedro, então se eu pedisse quem é a figura 501, que vai ficar na posição 501. Posição 501. 500 é múltiplo de 4, então é esse. 501 seria igual a esse. Então essa é uma maneira interessante de você fazer a previsão de um termo subsequente a partir de uma ideia cíclica. Inclusive você pode também ter sequências de letras ou sequências de palavras que tenham repetições cíclicas. Tudo bem? Tranquilo? Bom, só para a gente terminar, vamos fazer uma sequenciazinha de desafio. Essa sequência de desafio você tem o quê? Essas figuras aqui. Mas essas figuras você tenta olhar, um M, um coração, um saco de dinheiro, um M cortado, uma bomba. Se você tentar raciocinar, você vai acabar chegando e prevendo quem é o próximo termo da minha sequência. Mas essa sequência, pessoal, não é uma figura qualquer. Eu vou te dar uma dica. Tem tudo a ver com simetria. Todas essas figuras são simétricas. Mas simétricas a quê? Perceba aqui comigo. A figura 1 é 1.
Figura 2 é o 2, figura 3 o 3, figura 4 o 4, figura 5 o 5. Então a figura 6 vai ser quem? O 6, mas é o 6 de forma simétrica. Então, o 1 para um lado, o 1 para um lado e para o outro, 2 para um lado e para o outro, 3 para um lado e para o outro, o 4 para um lado e para o outro, 5. Então aqui é um 6 para um lado, um 6 para o outro. Parece um inseto com asas, né? Mas na verdade o número 6 simétrico para os dois lados. Muito interessante, né? Quer dizer, então essa sequência lógica aqui, ela acaba culminando nessa ideia de que os números aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seria o nosso próximo termo, ok? Ainda vamos fazer muitos exercícios sobre essa matéria. Então, foi um prazer enorme ter você aqui. Espero que você tenha gostado. A gente se encontra no nossa próxima videoaula, ok? Um abraço e que a força esteja com vocês. Sucesso, sempre! Muito bem, seja bem-vindo à nossa primeira web aula. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro, sou o professor Pedro Evaristo, professor desta matéria linda, maravilhosa, contagiante, empolgante, envolvente, esplendorosa, divina, que é o raciocínio lógico. Seja bem-vindo a esse mundo de pensamentos, do desenvolvimento do teu poder cognitivo. Nós vamos, durante esses nossos encontros, desenvolver o seu poder de pensamento. Afinal de contas, o raciocínio lógico forma melhores hábitos de pensamento e habilita você a usar melhor a sua inteligência. Gente, é um prazer incomensurável ter você aqui, ter você para a gente poder discutir algumas coisas que são importantes, não só para concurso, mas também para o desenvolvimento do seu poder de pensamento. Ou seja, o raciocínio lógico, ele é formado de várias ideias. Eu acho que talvez uma ligação muito forte entre a matemática, o português e a filosofia. Filosofia, Pedro? Sim, eu digo a filosofia porque a filosofia é a ciência do pensar. Mas não pensar por pensar, mas pensar de forma lógica e organizada, de forma linear. Ou seja, chegar em uma conclusão através de um pensamento formulado. E o português, qual é a ligação que ele tem? Ora, gente, a nossa forma de se comunicar muitas vezes está equivocada. Às vezes a gente diz uma coisa e normalmente diz, eu não queria dizer isso, eu queria dizer aquilo. Então, às vezes, saber se comunicar precisa de lógica. Você precisa saber objetivos, ter clareza, ter formular hipóteses, chegar em conclusões. E tudo isso você vai desenvolver muito bem aqui no raciocínio lógico. Nosso curso será dividido em uma parte teórica e uma parte de exercícios. A parte teórica irá abranger tudo aquilo que a gente acha importante e que está diretamente ligado ao raciocínio lógico, que são as sequências lógicas, as verdades e mentiras, a álgebra das proposições e diagramas lógicos. Quando a gente fala do raciocínio lógico, é engraçado, porque cada organizadora tem uma maneira diferente de expressar o conteúdo. Ou seja, no caso da álgebra das proposições, às vezes, em vez de vir álgebra das proposições, vem análise de sentenças, lógica sentencial, lógica proposicional, análise de proposições, tabela verdade, argumentação. Os nomes são conectivos lógicos. Então tudo isso se remete à ideia exatamente de quê? Do raciocínio lógico formal. Tudo isso que nós vamos passar para vocês, que eu até garanto, é novidade para a grande maioria das pessoas. Eu começo hoje com a parte de sequências. Quando a gente fala de sequências, a gente está falando de quê, gente? A gente está falando de sequências lógicas. E a primeira coisa que eu acho que vem na sua cabeça são exatamente sequências como PA e PG. A PA, a progressão aritmética, é uma sequência de números em que você soma constantemente o mesmo número. No caso aqui, 2 mais 3, 5 mais 3, 8 mais 3, 11, e aí por diante.
Você soma constantemente o mesmo número. Mais 3, mais 3, mais 3, e aí você chega em 14. Se você somar mais 3, você vai chegar em 17. Ora, com esses termos eu consigo prever o próximo, que seria o 17. Isso é uma característica da lógica através das sentenças. O interessante é que eu não preciso de uma matéria, eu não preciso de um conteúdo para poder prever. Eu só digo para você, descubra quem é o próximo elemento. E aí você vai descobrir a lógica, que não precisa ser uma PA ou uma PG, para descobrir o próximo. Na PG, eu também começo com o mesmo número, 2, e também vou colocar 3 aqui, mas em vez de eu estar somando 3, eu vou estar multiplicando 3, vezes 3, 6, vezes 3, 18, vezes 3, 54, e aí por diante. Se eu colocar 162 vezes 3, eu vou ter 486, ou seja, sempre vezes 3 eu consigo prever o próximo. Tudo bem? Essa sequenciazinha de PA e de PG pode ser muito bem representada, gente, através de figuras, não necessariamente através de números. Ora, eu tenho aqui uma sequência que eu tenho uma moeda, 2 moedas, 3 moedas, 4 moedas, 5 moedas, então a próxima pilha só pode ter o quê? 6 moedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perder a próxima? 7. E aí por diante. 8, 9. Eu posso te perguntar assim, quantas moedas terá a 10ª pilha? Ora, se a primeira tem 1, a segunda tem 2, a terceira tem 3, a 10ª terá 10 moedas. Então, não necessariamente eu preciso descobrir todas para poder chegar na 10ª. Ora, mas se essas mesmas moedas eu fosse crescendo 1, 2, depois 3, em vez de 3 eu colocasse 4, 1, 2, 4, a próxima pilha seria o quê? 8, e a outra 16, e a próxima 32. Então essa última pilha nós podemos estar colocando 32 moedas, de tal forma que eu tenho uma pilha crescendo como se fosse uma progressão geométrica. Inclusive os juros simples, eles crescem como uma pilha dessa daqui, ou seja, como uma PA. E os juros compostos, eles crescem como isso aí, ou seja, cartão de crédito, cuidado, hein? Cresce como essa pilha aqui, numa velocidade muito maior, que é exatamente juro composto. Ok? Bem, pessoal, mas o detalhe é que as sequências numéricas não são formadas apenas por PA e PG. Existem infinitas sequências que nós podemos trabalhar. Eu vou trazer alguns exemplos para a gente pensar. 1, 2, 4, 7, 11, 16. Aí eu pergunto para você, e você responde para mim, quem seria o próximo elemento dessa sequência? Bem, se você mostrar só 1, 2, 4, somente os 3 primeiros, você tranquilamente diria para mim que o próximo seria 8. Mas eu fiz uma pequena mudança, eu coloquei 1, 2, 4, 7, 11, 16. Quer dizer, isso aí não é uma progressão aritmética, nem uma progressão geométrica. O que acontece? De 1 para 2, eu estou somando 1. De 2 para 4 eu estou somando 2. De 4 para 7 eu estou somando 3. De 7 para 11 eu vou somar quanto? 4. E de 11 para 16 eu vou somar 5. Ora, somei 1, somei 2, somei 3, somei 4, somei 5. Agora eu somaria 6 e o próximo número seria 22. Muito interessante, né? Bem, você deve estar pensando, Pedro, como é que eu vou adivinhar isso? Gente, não é adivinhar. Você vai criar uma hipótese, você vai começar a tentar. Será que eu estou somando constantemente o mesmo número? Será que eu estou multiplicando constantemente o mesmo número? Essa soma, o que eu estou somando, já que não é constante, tem alguma lógica nessa soma? Eu estou somando, então você vai criar várias sequências, mas cuidado, nem sempre a lógica dos números é uma lógica de aritmética, ou seja, somar, subtrair, multiplicar, dividir. Às vezes tem outra lógica. Vamos pegar essa daqui. Se eu tenho 2, 4, 8, 16, 32, 64. Bem, essa daqui dá para perceber que é uma progressão geométrica. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, 64, 128 e assim por diante. Quer dizer, eu tenho uma sequência em que eu estou multiplicando constantemente o mesmo número. Mas o que eu queria, para trazer realmente uma novidade para você, é mostrar que nem sempre eu preciso pensar isso aqui exatamente como uma PA. Eu podia pensar assim,
O primeiro, ou como uma PG, eu podia pensar que o primeiro termo é 2 elevado a 1. O segundo, 2 elevado a 2. O terceiro, 2 elevado a 3. O quarto, 2 elevado a 4. O 5, 2 elevado a 5. O sexto, 2 elevado a 6. E aí vai, quem seria o sétimo? 2 elevado a 7. E o décimo, 2 elevado a 10. E o 20º, 2 elevado a 20. Ou seja, todos eles têm uma lógica associada às potências de 2, não necessariamente como uma PG. Quer dizer, eu pensei um pouco diferente e também consegui prever a lógica. Esse aqui, 1, 4, 9, 16, 25, 36. Qual é a lógica envolvida nesses termos? Bem, você pode testar. Bom, será que eu estou somando o mesmo número? Aí você pode dizer, bom, daqui para cá eu estou somando 3. Depois eu somei 5. Depois eu somei 7. Depois eu somei 9. Opa, depois eu somei 11. Ora, 3, 5, 7, 9, 11, eu vou somar 13 e vou chegar em 49. Bem, Pedro, olha que interessante. Eu fiz uma lógica pensando nisso, mas eu pensei completamente diferente. Como é que você pensou? Ora, eu posso ter pensado assim, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado. Então o próximo é 7 ao quadrado, 49. Perceberam que foram duas maneiras completamente diferentes de pensar, mas nós chegamos num resultado. Então, não precisa que você adivinhe a forma como eu estou pensando. Mas o importante é você desenvolver uma linha de raciocínio que chegue à resposta. Se nós dois pensarmos de forma diferente e chegarmos no mesmo resultado, quer dizer que a questão foi bem elaborada. Caso contrário, já aconteceu em algumas provas, de repente eu pensar de uma forma correta, você também de uma forma correta, e nós chegarmos em resultado diferente. Isso significa que a questão não foi bem elaborada e ela pode sim ser anulada e entrado com recurso. Porque quando uma estrutura lógica foi bem organizada, embora eu pense de uma maneira e você pense de outra, nós temos que chegar no mesmo resultado, tá certo? Ou seja, 49 seria o próximo elemento. A vantagem de pensar dessa forma, como potências de 2, é que se você perguntar quem é o 10º termo da minha sequência, aí você vai dizer o quê? 10 elevado, 2 elevado a 10 ao quadrado, porque você está 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, então o 10º seria 10 ao quadrado, né? E se você pegasse, por exemplo, o 20º, 20 ao quadrado, e o 30º, 30 ao quadrado, ou seja, há uma possibilidade de você prever um termo subsequente sem precisar dos termos anteriores, ou seja, você pode descobrir o 20º sem precisar do 19º, ok? Vamos para outro exemplo. Eu tenho aí 1, 3, 7, 15, 31, 63. Essa sequência, ela também tem várias maneiras interessantes de pensar. Uma maneira seria você raciocinar da seguinte maneira. De 1 para 3, eu estou somando 2. De 3 para 7, eu somei 4. De 7 para 15, eu somei 8. De 15 para 31, eu somei 16. 31 mais 32, 63. E aí vai. Quer dizer, eu somei 2, 4, 8, 16, 32, 64. O próximo seria 127. Outra maneira interessante de pensar a mesma questão. Observe que cada um desses números é um a menos do que as potências de 2. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ó. 2 menos 1, 4 menos 1, 8 menos 1, 16 menos 1, 32 menos 1, 64 menos 1. Quer dizer, o próximo seria 128 menos 1, 127. Muito interessante, né? Pedro, teria outra maneira de pensar? Eu digo, com certeza. Teriam várias, mas eu vou te mostrar mais uma. Observe que o dobro de 1 dá 2, mais 1, 3. O dobro de 3, 6, mais 1, 7. O dobro de 7, 14, mais 1, 15. O dobro de 15, 30, mais 1, 31. O dobro de 31, 62, mais 1, 63. Ah, Pedro, então o próximo dobro de 63, 128. Dobro de 63, 126. Mais 1, 127. Ou seja, o dobro desse aqui, 128, menos 1, 127. Quer dizer, você podia ter N maneiras diferentes de raciocinar para descobrir quem é o próximo termo. Então, eu acho muito interessante essa sequência. Outra sequenciazinha aqui interessante. 1, 3, 6, 8, 16, 18, 36.
Bom, quando você olha assim a princípio, você pode pensar, peraí, eu multipliquei por 3, depois eu multipliquei, se fosse vezes 3, daria 9, descartado. Eu somei daqui para cá 2, depois eu somei 3. Depois se somasse 2, depois somasse 3, depois somar 4, opa, quebrou a minha sequência. Então você começa investigando, fazendo hipóteses, suposições. Você vai fazendo tentativas e cada vez dificultando mais o grau de pensamento. Essa sequência, ela é muito interessante. Daqui para cá, eu somei 2. Mas de 3 para 6, eu multipliquei por 2. Depois, eu somei 2. E depois, multipliquei por 2. Então, perceba, somei 2, multipliquei por 2. Somei 2, multipliquei por 2. Somei 2, 18. Multipliquei por 2, 36. Somando 2, o próximo seria 38. Joia, né, pessoal? Vamos em frente, então. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19 e aí vai. Gente, essa sequência é considerada uma sequência dificílima, tá certo? Se você já conhece, você deve ter lembrado de imediato. Mas se você não conhece, essa questão ela já caiu em uma prova de concurso, já. Mas ela antes ficou muito famosa na internet, em teste de seleção de empresas, até no programa O Aprendiz, né? Apareceu também essa sequenciazinha muito interessante e ela surgiu inicialmente na revista Super Interessante, que traz muitas sequências lógicas legais. Você tem aqui 2, olha, presta atenção na dica, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, já sei, Pedro, o próximo é D20, né? Se você perceber, todos eles começaram com a letra D. Então, depois do 19, o próximo número que começa com a letra D é o 200. Quer dizer, a sequência aqui não foi uma sequência numérica. Ou melhor, não teve uma lógica aritmética de somar, subtrair, multiplicar ou dividir. Foi uma lógica, sim, mas foram as primeiras letras, todas elas começados com a letra D. Todos os números começados com a letra D. Legal, né? Acompanhe aqui o nosso próximo exemplo. 1 mais 1, 2. 1 mais 2,